Glória a Deus pela sua vida. Neste material que vamos desenvolver com você a partir deste momento, vamos desembarcar sobre a lição de número 5, onde vamos tratar sobre os falsos profetas, contrapondo a mensagem dos verdadeiros profetas. Então segue junto, vamos para o desenvolvimento deste material em nome de Jesus Cristo. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Vamos produzir a parte introdutória deste material, fazendo uso do segundo ponto da nossa lição, correspondente à primeira epígrafe, ou parte da primeira epígrafe. Se você estiver com a sua lição em mãos, nos acompanhe, por gentileza. Primeira epígrafe do segundo ponto. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galadão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Aqui tem o contraponto da verdade andando junto com a mentira, ou seja, onde sempre houver a verdade, a mentira também vai estar por perto. Está declarado oficialmente aberto o nosso conteúdo, com a exposição desta epígrafe do segundo ponto da lição de número 5, mas antes de continuarmos é necessário regressarmos um pouquinho para podermos fazer uma ponte para este material que vamos desenvolver juntamente com você. Que corresponde à lição de número 4, e nos lembrarmos do que foi discutido com você na sala presencial. Você, com o seu professor, com o seu coordenador, com o seu líder, com o seu pastor, enfim, você pôde aprender que houve uns acontecimentos entre cada estágio da retirada da glória de Deus. No primeiro cenário, aonde a glória de Deus se manifesta sobre o querubim e transporta-se para a porta de entrada, houve um compêndio de acontecimentos antes de ele retornar para sobre o querubim. Você consegue descrever o que aconteceu ou os eventos que correspondem quando a glória de Deus estava na entrada? Você também consegue descrever, pontuar os eventos que seguiram após o retorno da saída da entrada para sobre o querubim? Então, se você não sabe quais são estes eventos, é necessário você fazer uso das Escrituras, dar uma relida nos capítulos que corresponderam à lição de número 4, que é o capítulo de número 9 ao capítulo de número 11, e você vai descobrir todos os eventos que aconteceram durante essa retirada da glória de Deus do meio do povo de Israel. Qual o evento que antecedeu a retirada da glória especificamente? O que aconteceu especificamente antes da glória ser retirada do meio do povo de Israel? É muito importante você compreender para que você possa ter a compreensão do que nós vamos desenvolver, que é a continuação dos registros ou de todas as profecias, de todos os oráculos que o profeta manifestou, produziu para o seu povo, para os seus compatriotas. E exatamente esta lição, que é a lição de número 5, traz o tema contra os falsos profetas. Para falar sobre os falsos profetas, é necessário compreendermos o pretexto, compreender o contexto destes acontecimentos. E o contexto da retirada da glória do povo de Israel é o que vai desembocar no assunto em que vamos entrar em discussão a partir deste momento. Mas antes, voltando um pouquinho aqui para que a gente possa concluir e fazer com que você possa relembrar o que foi estudado na lição passada sobre a retirada da glória de Deus do povo de Israel.
lá no primeiro cenário, onde nós descrevemos a manifestação de Deus sobre o querubim, e no primeiro cenário, a retirada da glória, ele sai de sobre o querubim e passa para a entrada. Mas você precisa ter a ciência, mais uma vez repetindo, você precisa compreender a causa pela qual o Senhor sai de sobre o querubim e passa para a entrada. Teve um motivo, houve uma razão. Estou sendo aqui enfático com isto para que você possa resgatar aquilo que você aprendeu na lição anterior. Ele voltando novamente, saindo da entrada, voltando para sobre o querubim, outros acontecimentos desembocaram. Você se lembra quais foram? Após estes acontecimentos desembocarem, a glória de Deus toma uma proporção extraordinária, se retirando do templo, passando para o Monte das Oliveiras, e a partir daquele momento o profeta Ezequiel retorna para o cativeiro na Babilônia a 1.600 quilômetros, com a missão de transmitir tudo aquilo que foi revelado a ele, tudo aquilo que aconteceria com o povo de Israel. Isto aqui que nós estamos montando neste momento é a estrutura do que nós vamos estudar ou que vamos observar a partir de agora. E isto corresponde exatamente à lição de número 5 das nossas escolas bíblicas dominicais. Fazendo um apelo aqui carinhoso a você que está nos acompanhando, a você que nos acompanha. Se você tem dificuldade de participar das nossas EBDs, faça um esforço para que neste trimestre você possa pelo menos assistir uma aula, assistir uma sala conosco. Se não for conosco, em uma congregação bem próxima de você, que desenvolva as EBDs, elas estão discutindo o que nós estamos mostrando para você aqui. Então faça um esforço. Você não consegue ir? Anuncie, venda a escola dominical para o seu irmão que está pertinho de você. Eu sei que você conhece alguém. Então venda este projeto a quem você ama em nome de Jesus Cristo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, fortaleça esse projeto em nome de Jesus Cristo e ao se inscrever, acione o sininho de notificações. E logo abaixo temos a aba de comentários, onde você pode dar a sua opinião, pode dar a sua sugestão, pode ficar à vontade, meu irmão. Este projeto é nosso, este projeto foi idealizado para que a gente possa interagir e crescermos juntos na estrutura e no conhecimento da palavra de nosso Deus. Então, não se esqueça, se inscreva, acione o sininho. Se você sentir à vontade o suficiente, faça o seu comentário, compartilhe com o grupo, nos grupos de WhatsApp, nos seus contatos, para os irmãos que têm dificuldade de participar das nossas EBDs, dos nossos projetos. Faça isso, ajude-os, seja um irmão solidário, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Pois bem, voltando aqui para o nosso raciocínio, o profeta Ezequiel, contemplando a retirada de Deus de sobre o Monte das Oliveiras, o Senhor o despertando, transportando para o cativeiro, aonde o seu corpo presencial estava. Agora ele volta a si com a missão de transmitir todas as revelações, todo este compêndio de informação para o seu povo, para os seus pares, para os seus compatriotas. E no exercício do seu cargo, ele o faz extraordinariamente. Agora ele sai do campo espiritual para o campo físico, materializando toda a sua visão, todos os oráculos os quais o Senhor determinou que ele reproduzisse para o seu povo fielmente, porque o Senhor iria cumpri-los de acordo ou conforme como foi revelado ao profeta Ezequiel. Porque é importante compreendermos a cronologia do ministério do profeta Ezequiel? Simplesmente pelo fato de que o profeta, cumprindo seus deveres, deixando transparecer que nem todos
nem todos os seus pares, nem todos os seus compatriotas acreditaram ou deram credibilidade ao profeta Ezequiel. Nem todos deram credibilidade. E a partir deste ponto, nasce a pauta que nós vamos discutir na lição nesse próximo domingo, que é a lição de número 5. Contra os falsos profetas. É aqui que desemboca as visões, ou a segunda visão que o profeta Ezequiel teve. Se desemboca no confronto destes camaradas. E o nosso comentarista faz a abordagem do assunto que vamos discutir neste próximo domingo a partir do capítulo de número 13 do livro de Ezequiel. Está aí na sua tela. A partir deste momento eu vou pedir para você localizar a sua Bíblia, localizar a sua lição, para que você possa estar em mãos estes dois materiais, porque vamos fazer uso. Não esqueça também de localizar o seu caderno de anotações, porque vamos fazer mais uso das escrituras do que a lição em si. Já mostrei a temática do que vai ser discutido, os falsos profetas. Mostrei para os senhores e senhoras o ponto de partida ou a fundamentação da nossa lição, que é o capítulo de número 13, mas não posso começar este projeto ou continuar este projeto na ordem das nossas lições. Porque se eu fizer tal coisa, a ordem ou a cronologia do profeta ou do ministério do profeta Ezequiel vai ficar difícil de você compreender. Com isso, nós vamos desenvolver este pensamento juntamente com você. Então, veja bem, você esteja com a sua Bíblia nas mãos, seu caderno de anotação, também esteja com a sua lição, se você estiver acompanhando-nos fielmente. E se você tiver desejo de se aprofundar no livro do profeta Ezequiel. Então, não posso começar ou não continuar a partir do capítulo de número 13. Eu tenho que mostrar para os senhores os acontecimentos do capítulo de número 12, porque estes acontecimentos são importantes para que você possa ter a compreensão do que nós vamos discutir. E então, está pronto para essa viagem? Então vamos. Abra a sua Bíblia no capítulo de número 12 do livro de Ezequiel. Não esqueça que o capítulo de número 13 é a fundamentação da lição de número 5 que nós vamos desenvolver. Mas preciso lhe mostrar a construção dos fundamentos da nossa lição. Também reafirmando que após o profeta transmitir seus oráculos, nem todos acreditaram. Aí você vai entender quem se levantou em oposição e quem era um problema para o povo cativeiro e que precisava de uma solução. Outra questão. Agora, o profeta Ezequiel já não está mais no campo espiritual. Ele parte para o campo físico, contato direto com o seu povo, trazendo os oráculos do seu Deus. Não muito distante da segunda visão, o Senhor de imediato já o usa poderosamente, mostrando as razões, mostrando as causas, mostrando aonde está o problema do povo de Israel e o que deveria ser feito para corrigir e o que iria acontecer quando estes defeitos, quando estes problemas, quando estas situações fossem do conhecimento do povo. Ok? Já encontrou? Capítulo de número 12. Já pegue sua caneta e comece a fazer suas marcações nos acompanhando, ou acompanhando o nosso raciocínio. Eu espero que o Senhor possa falar poderosamente na sua mente e que seu entendimento possa se expandir em nome de Jesus Cristo, a ponto de que a tua congregação possa sentir o impacto que você vai provocar no meio dela para a glória do seu Deus e para a edificação de outros
ou dos seus pais, em nome de Jesus Cristo. Capítulo de número 12. Vamos observar os acontecimentos na ordem cronológica do livro do profeta Ezequiel. Já estou com a minha Bíblia aberta. Vamos fazer as marcações juntos para que você possa ter este conhecimento em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos ler os textos que correspondem ao capítulo de número 12, mas vou fazer as abreviações, as marcações, para que você possa fazer o mesmo na sua Bíblia e conferir o raciocínio quando chegarmos no final, em nome de Jesus Cristo. O versículo 25 do capítulo de número 11, como você está vendo aí na sua Bíblia, nos mostra que o profeta contou aos exilados todas as coisas as quais o Senhor tinha revelado a ele e que deu ordem para que ele pudesse transmitir ou divulgar para os seus pares. Na continuação, o profeta Ezequiel usa de simbologia, conforme o Senhor lhe revelara que eu fizesse, a fim de que o povo pudesse compreender. Se o profeta simplesmente falasse, ele não conseguiria chamar a atenção do povo. Agora imagine o profeta fazendo tudo o que está escrito a partir do versículo de número 1, produzindo esta simbologia para os seus compatriotas. Em nossos dias, esse camarada seria taxado como doido e seria levado imediatamente a um psiquiatra. Imediatamente. E, consequentemente, seria entupido de remédios controlados. Imagine, isso aqui é isso aqui é loucura. Mas mesmo assim, o povo teve dificuldade de identificar a mensagem do profeta Ezequiel. Mesmo assim, como? Mesmo o profeta fazendo uso dessa simbologia. Isso aqui é seríssimo, isso aqui não está mais no campo espiritual. O profeta está produzindo isto aqui fisicamente. E sua simbologia que ele está desenhando é exatamente como iria acontecer o cativeiro do rei Ezequias. Do capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 9. Este texto, versículo de número 9, é a confirmação do que eu estou mostrando para os senhores, de que o povo não conseguiu entender a mensagem do profeta com aquela simbologia toda. Na verdade, o povo nem deu a mínima para o profeta Ezequiel. Não deu a mínima para ele. O versículo de número 9 faz essa revelação. O Senhor o toma em um novo oráculo e começa a conversar com o profeta. Versículo de número 9. Filho do homem, a casa de Israel, a casa rebelde, não te perguntou o que estava fazendo? Imagine a cara de espanto do profeta Ezequiel. O Senhor não perguntou. Aí você pode dizer assim, mas aqui não tem a resposta. Eu sei que a resposta do profeta Ezequiel foi uma negação, foi uma negativa, de que o povo de fato não teria dado a mínima para ele. Porque o texto seguinte nos revela que o Senhor muda a abordagem do oráculo anterior. Eles não conseguiram entender aquela simbologia toda que o profeta estava fazendo. Então o Senhor, mais uma vez, em um novo oráculo, dá as instruções para que ele pudesse produzir toda aquela simbologia de uma forma diferente. Versículo de número 10 e versículo de número 11. Por que ficou tão difícil para o povo entender a simbologia do profeta? Porque, imagine comigo aqui o cenário. Eles estão no cativeiro. E o profeta produz uma simbologia de que estão indo para o exílio. Como podem ir ao exílio se eles já estão no exílio? Imagine a confusão que não ficou na cabeça dos seus compatriotas. De fato, ficou muito difícil de compreender, olhando na perspectiva daqueles que estavam presenciando esta simbologia que o profeta estava produzindo.
porque eles já estavam no exílio. Então, o que significava dizer? O que o profeta estava querendo dizer? O povo não teve condições de compreender a simbologia do profeta, porque eles já estavam em cativeiro. Mas que negócio é esse? Aonde eu levaria os meus pertences, dando a entender que eu iria para o exílio, estando no exílio? Versículo de número 10. Assim diz Adonai, o Senhor Jeová: este oráculo é a respeito do príncipe que está em Jerusalém. Não é para vocês que estão aqui em exílio, bom de cabeção. A profecia não é para vocês. Vocês não entenderam, não compreenderam, porque estão no exílio. Este oráculo é para aqueles que estão lá em Jerusalém, que o rei Zedequias e os príncipes, juntamente com o povo de Jerusalém, viveria em tempos posteriores. A mensagem não era para os que estavam no exílio, mas para os que estavam em Jerusalém. Nunca se esqueça de que o profeta Ezequiel está a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Outra questão: como é que esta profecia chegaria a Jerusalém? Ainda continuando o pensamento do versículo de número 10. No versículo de número 11, no finalzinho do texto, você vai compreender com mais clareza, dizendo que aquela simbologia era exatamente o que o Senhor produziu aqui. Ireis para o exílio, para o cativeiro. Eles veriam para o cativeiro, juntamente com eles, estariam no mesmo local, na mesma região, porque a palavra do Senhor é fiel, a palavra do Senhor é justa. Quando foi que isto, ou quando se cumpriria esta profecia? Esta profecia se cumprirá na segunda lava de deportados para a Babilônia, ou seja, com a destruição do templo lá na frente. Não quero lhe mostrar agora um pensamento para que você possa ter uma compreensão do que eu estou mostrando para os senhores. O profeta Ezequiel está mostrando a vinda do rei Zedequias para o cativeiro, juntamente com os príncipes e com o povo de Jerusalém. Poderia lhe dizer agora o pensamento, o qual eu estou aqui em mente para você, mas preciso transcorrer um pouco mais este capítulo para que no final deste eu possa lhe mostrar o propósito ou o cumprimento da segunda visão do profeta Ezequiel. Já fiz aqui um prenúncio deste pensamento. Vamos continuar no desenvolvimento do capítulo de número 12. Tem muita coisa aqui para a gente observar. O profeta continua dando detalhes riquíssimos de como vai acontecer a deportação do rei Zedequias. Só para você ter uma ideia, no versículo de número 13, ele nos deixa claro de como ou o que vai acontecer com o rei Zedequias, da sua cegueira, que seus olhos serão trespassados, ou seja, ele ficará cego e morrerá no cativeiro. Versículo de número 13. E o desenho é muito claro da visão ou do oráculo que o profeta está tendo aqui de uma forma diferente e mais clara para seus compatriotas. O rei seria deportado juntamente com os príncipes e com os de Jerusalém, e o rei seria cego e ele morreria no cativeiro, no exílio. Versículo de número 13. Então o oráculo se estende até o versículo de número 15. Então qual é a marcação que você vai fazer? O versículo de número 10 ao versículo de número 15, você faz aí a sua marcação do jeito que você compreende, deixando transparecer que é a transcrição ou a interpretação ou um novo oráculo dos versículos que corresponde do número 1
ao número 9. Ou seja, é a interpretação da simbologia produzida do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Ficou difícil? Vamos voltar aqui novamente, para você entender. Pegue a sua canetinha, você vai marcar o versículo de número 10 ao versículo de número 15. Estes versículos, você vai pegá-los e transformá-los em um grupo, em um único grupo, que corresponde ao grupo B. O grupo A corresponde ao versículo de número 1 ao versículo de número 9. O grupo B, que é do versículo de número 10 ao versículo de número 15, é a transliteração do grupo A. Você conseguiu compreender agora? Faça aí a sua marcação do jeito que você compreende, ok? Não se esqueça a importância de você fazer essas marcações para que você possa compreender o que abri um precedente agora há pouco sobre o pensamento deste capítulo, capítulo de número 12. Continuando, vamos construir um novo grupo, grupo C. O grupo A corresponde ao cativeiro do rei Zedequias e os príncipes e o que aconteceria com ele, certo? Vamos para a construção do grupo C. A partir do versículo de número 18 ao versículo de número 20. Você circule aí da forma que você compreende e marque-o como grupo C. Este grupo, o profeta Ezequiel faz menção do cerco a Jerusalém e o que aconteceria durante o cerco. Versículo de número 18 ao versículo de número 20. O cerco a Jerusalém. O que aconteceria fora das muralhas e dentro das muralhas. A situação do povo de Israel está tão séria neste contexto porque os mesmos se transformaram em céticos ferrenhos. Dois céticos. Eles estão diante do profeta, ouvindo os oráculos do seu Deus através deste atalaia, mas não se comovem com o que estão ouvindo, de maneira nenhuma. Não estão dando a mínima. Podem até estarem parados, dando a entender que estão prestando atenção, transparecendo que estão preocupados com aqueles oráculos, mas no seu íntimo, na sua intimidade, no seu coração, não estava dando a mínima para o profeta, não estava dando a mínima para os oráculos do seu Deus. O versículo de número 27 é quem faz a confirmação pela segunda vez das intenções dos seus compatriotas. Na primeira intenção, que mostrei lá atrás, foi quando eles não compreenderam o oráculo. O Senhor teve que produzi-lo de uma outra maneira. Mas também eles não perguntaram para o profeta o que significava, não mostraram nenhum interesse pelo que o profeta estava produzindo. Quando eles não mostram interesse pelo que está sendo revelado a eles, o Senhor usa novamente o profeta Ezequiel e revela os corações dos seus compatriotas e muda a mensagem de uma forma mais clara. Meu irmão, deixando transparecer o quão cético estavam o povo de Israel. Tem perspectiva, não era para menos. Estavam em exílio, pelo menos essa parte é justificável. Mas pela segunda vez, o versículo de número 27, do capítulo de número 12, nos mostra a situação de como estava o povo de Israel no período do exílio. Então, como é que estava este povo? Veja bem, o profeta Ezequiel, apresentando todo este oráculo do capítulo de número 12, mostrando o cativeiro do rei Zedequias, como aconteceria, mostrando a situação posteriores que Jerusalém sofreria, com o cerco que estava desenhado para que acontecesse,
e como iria acontecer durante este ser. E o povo, olhando para o profeta, só, mesmo que aceitassem ou recebessem a mensagem do profeta com credibilidade, mas não era o que estava acontecendo. Eles diante do profeta, se ele está dizendo que vai acontecer, vamos esperar. Versículo de número 12. Você está com a sua Bíblia aí em mãos, aberta, juntamente comigo. Veja bem, eles não se manifestam. Eles estão lá transparecendo para o profeta o que o Senhor revelou para o profeta no versículo de número 27. Seus corações. O profeta certamente, em seu coração, respirou o ar de missão cumprida. Mas o Senhor está dizendo para o profeta que eles não estavam dando a mínima para eles. E revela o que de fato eles estavam pensando sobre tudo aquilo que estava sendo produzido. Filho do homem, eis que os filhos da casa de Israel dizem. O que eles estão dizendo? Qual a manifestação dos filhos de Israel, dos seus compatriotas? A visão que este vê se realizará. Mas dentro de muitos dias, lá na frente, de fato, ele é um profeta de Deus, ele é uma atalaia, Deus usa ele poderosamente. Mas estas coisas aí, vai acontecer. Mas isso lá é muito distante, muito longe. Este é o pensamento que está sendo desenhado aqui. Ele profetiza a respeito de tempos que estão muito distantes, muito distantes. Por que insistir em apresentar para vocês o capítulo anterior do capítulo que nós vamos desenvolver neste domingo? Simplesmente para que você possa entender a partir deste versículo a situação que estava o povo de Israel, tanto no exílio quanto lá em Jerusalém. Nós vamos já para lá. Como é que estavam? Era assim que estava o povo de Israel nos dias do profeta Ezequiel. Era dessa forma que eles estavam recebendo os oráculos do seu Deus. E aqui nasce a pauta que nós vamos discutir no capítulo de número 13. Quem fomenta ou quem está fomentando a mente, a perspectiva destes, para que estes pudessem ter um entendimento assim? Os falsos profetas. Os falsos profetas é que eram responsáveis por esta situação. O problema que o profeta Ezequiel está vivenciando aqui na aceitação dos oráculos de Deus foram e estão sendo causados pelos falsos profetas. E para tratar esta situação é que a mensagem do profeta toma uma nova direção. E para lhe revelar o pensamento do capítulo de número 12, eu preciso agora refrescar sua memória o que aconteceu nos capítulos de número 9 ao capítulo de número 11. Você sabe o que aconteceu? Você lembra aí? Deus retirou a glória do meio do seu povo. Quando Deus retira a glória do meio do seu povo, olha o desenho que o profeta Ezequiel está desenhando. Ele está dizendo que o reino de Judá cairia. Ele está desenhando que o templo cairia. Que o povo de Israel sofreria como nunca sofrera. Simplesmente porque a glória do seu Deus foi tirada do meio do seu povo. A proteção que Israel tivera, o Senhor tirou e considerou a partir daquele momento todo o seu povo
em um estágio de abominação, impuro. O Senhor considera, a partir daquele momento, todo o seu povo impuro, salve aqueles que ele separou, a terça parte. Ele sempre preserva a terça parte. Esta terça parte é uma representatividade da mensagem escatológica que vai se desenvolver para frente. Então, observe que na mensagem escatológica, o Senhor sempre preserva a terça parte. Sempre preservou. Vejam a importância de observarmos o contexto do que nós vamos discutir, que é os falsos profetas. Por que que o profeta Ezequiel está se virando agora para os falsos profetas? Por que disso agora? Agora você conhece o contexto deste motivo. Porque estes falsos profetas eram ou são, neste período do profeta Ezequiel, a fomentação da mentalidade do povo de Israel para com seu Deus, ou em recebimento dos seus oráculos, na compreensão. Eles não conseguem raciocinar, não têm ciência de nada. Eles estão acostumados, pelo que nós vamos desenvolver ainda, pela mensagem light. Querem ouvir aquilo que lhes agrada. Querem ouvir aquilo que é favorável a eles. E nada mais. Estas coisas aqui não têm importância. Os falsos profetas têm um protagonismo maior do que o nosso profeta. O profeta que transmite o oráculo do seu Deus. Na fotografia entre o falso e o verdadeiro, a mentira e a verdade, o povo está abraçado com a mentira. Está abraçado misericórdia. Misericórdia. Isto é exatamente o que está acontecendo nos nossos dias, nos dias atuais. A mentira tem mais prerrogativa do que a própria verdade. Enquanto a verdade, ela é relativizada até se transformar em uma mentira. Meu irmão, isso é seríssimo. Contudo, a situação do povo precisava mudar. Porque estava insuportável aquele negócio ali. O povo estava vivendo pelo amor de Jesus Cristo. O povo era uma marionete. Estava à mercê destes mercenários proféticos. E precisava ser combatido o mal. Segundo Deuteronômio capítulo de número 13, versículos 5 e 18, versículo 20 a 22, nos mostra que a qualificação de um falso profeta se resumia em um pecado capital. Mas a questão, por que que estes não estavam sendo punidos segundo a lei que vigorava em seus dias, que era a Torá? Porque estes tinham padrinhos poderosos. Por conta dos seus padrinhos, eles tinham liberdade e autonomia jurídica para fazer ou produzir tal situação ou tal contraponto da verdade. Os falsos profetas eram o contraponto da profecia verdadeira. E os seus padrinhos é quem bancavam esta situação. Por isso eles posavam com tanta autonomia, mas esta autonomia estava com os dias contados. E o Senhor continua justo e fiel, como nós vamos desenvolver isto. O vídeo vai ficar longo, como você já está vendo aqui na Time News. O vídeo é longo, mas se você ama as Escrituras e está se deleitando com a mesma, ainda temos muita coisa ainda para abordarmos. Então, volte para a sua Bíblia, caderno de anotação, continuando a partir do versículo 1 do capítulo de número 13, versículo 1. Mas antes, estou recapitulando. O profeta agora volta a sua atenção, segundo a ordem do seu Deus, segundo o oráculo que ele está recebendo, para tratar a situação
do povo de Israel após os acontecimentos do capítulo 12, como os acontecimentos que antecederam este capítulo, estes eventos. Esta situação se aplica, como eu disse lá atrás, à revelação que ele teve do capítulo de número 9 ao capítulo de número 11. Se resume o pensamento ou a atenção do povo no cinismo que está acontecendo no versículo 27 do capítulo de número 12. Então, estes acontecimentos que estão acontecendo no coração do povo de Israel, seus compatriotas do profeta Ezequiel, existem os responsáveis. E estes responsáveis precisam agora serem combatidos pela lei da Torá. A pena é a morte. E o motivo pelo qual não era executado esta lei por conta dos seus padrinhos e por grande parte do povo. O povo abraçava essa situação, apoiava essa situação, concordavam com essa situação. Então, temos o povo e temos os padrinhos fortes, que é a monarquia. Então, faça a sua marcação a partir do versículo 1 ao versículo de número 16, desenhando o primeiro grupo responsável por esta situação do povo. Os responsáveis pela situação que o povo de Israel está vivendo com a aceitação dos oráculos do seu Deus. O primeiro problema está do versículo 1 ao versículo de número 16 do capítulo de número 13. Estamos dentro da pauta do que nós vamos discutir neste próximo domingo, nas nossas EBDs. E nestes textos está o desenho dos seus modus operantes, os métodos usados pelos falsos profetas, ou por estes que profetizam em nome do seu Deus, trazendo a mensagem do seu Deus, enquanto o seu Deus não os enviou e não disse nada para eles. Seriedade disso? Exatamente. Este aqui já é a punição, isto aqui já é o suficiente para puni-los à morte, segundo Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo de número 5, Deuteronômio 18, versículo 20 ao versículo 22. Vamos ler essa última referência. Desfolhe a sua Bíblia e mantenha o seu dedo marcado em Ezequiel, capítulo 13. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 18. Versículo 20. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Versículo de número 22. Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenho, ou não tenhas temor dele. Então o Senhor dá a fórmula para identificar estes falsos profetas. Estes são os primeiros responsáveis. O segundo grupo responsáveis pela situação do povo começa a partir do versículo de número 17, que é tão assustador quanto o primeiro. A partir do versículo 17, nós temos as filhas do teu povo não são consideradas profetisas, ok? As filhas do teu povo, é porque este termo de profetisas é aplicada a outras mulheres, e a nossa lição vai fazer menção delas e mostrar as referências as quais revelam onde estão estes textos, pintando estas mulheres como profetisas. Já neste caso aqui, estas aqui não são consideradas como profetisas. O Senhor trata-as com o profeta Ezequiel, filhas
do teu povo, não é nem filhas do meu povo, filhas do teu povo, o mesmo calibre dos camaradas anteriores, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. E o que é assustador aqui é os modos operantes que o Senhor revela para o profeta Ezequiel, as quais elas fazem uso para enganar, para criar uma cortina de fumaça na mente do povo diante da verdade, a ponto de estarem olhando para a verdade, mas não terem ciência o suficiente para distinguir o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. É seríssimo esse negócio aqui. O versículo 19 nos revela porque estas mulheres eram aceitáveis, ou porque o povo tolerava, porque o povo permitia, porque o povo se deleitava com a mensagem dessas mulheres. Veja bem, enquanto nós temos os profetas, os falsos profetas, nas cortes reais, na mais alta elite que se possa imaginar, estas, por sua vez, estão no meio da ralé, no meio dos plebeus, no meio dos exilados, da parte mais pobre, da parte mais sensível dos exilados. E aqui, a partir deste versículo, é que nós entendemos o porquê a mensagem delas era aceitável. Veja bem, versículo 19, qual era a pregação destas mulheres? Elas pregavam às almas condenadas e eles não morreriam. Veja bem, as almas condenadas à morte, elas chegavam e diziam que não, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer. E produziam falsas esperanças a estas almas condenadas. Essa aqui era a mensagem, o teor, o núcleo, a fundamentação dos seus ministérios. Ministérios malditos estes aqui, viu? Talvez você possa dizer que não tenha nenhum problema a pessoa receber uma mensagem de esperança quando esta está condenada. Mas não é isto que o Senhor revela para o profeta. Esta mensagem destas mulheres, como dos falsos profetas, produziam no coração, no interior, ou no íntimo do povo, uma coisa estrondosa, extraordinária, que você precisa saber. E isto se aplica também aos nossos dias, quando nós paramos para dar ouvidos a outras fundamentações que não sejam as Escrituras Sagradas, também nós incorremos dos mesmos riscos que o povo de Israel estava vivendo nos dias do profeta Ezequiel. Aparentemente, essas coisas possam não parecer, não ter nenhum problema, não fazer mal algum, mas é onde você se engana. As pequenas coisas, as mínimas coisas, essas coisas que são normais, desenhadas por muitos, meu irmão, causam uma situação irreparável. E este é o motivo pelo qual o Senhor está desenhando para o profeta Ezequiel que vai cumprir aquilo que está na lei, que ele desenhou para que o povo cumprisse. Deuteronômio, capítulo de número 18. Ele vai fazer cumprir a sua determinação, a sua lei, seu estatuto sobre estas que estão se comportando desta forma. Versículo de número 32 nos desenha o motivo. Porque com mentiras entristecestes o coração do justo, visto que eu não afligi, e fortalecestes as mãos do perverso. Aqui está a razão, aqui está a causa, aqui está o porquê que estas coisas precisam serem tratadas, para que não voltassem do seu mau caminho e não fosse salvo. Ou seja, dar ouvidos a estes camaradas, dar ouvidos a outras fundamentações, provoca no coração do homem o sentimento de que não precisa se arrepender, que não precisa da ajuda de ninguém, que a pessoa é autossuficiente. Então, com tudo que estava sendo produzido, este era o coração que estava sendo construído por estes camaradas no povo de Israel. Eles estavam impossibilitando uma possível arrependimento futuro. Com estes camaradas na ativa, o povo não se arrependia.
é isto aqui, ponto. Com a continuação destes ministérios, com a fomentação destes falsos profetas, o povo não conseguia ver a verdade. E não vendo a verdade, é impossível retroceder da situação em que está vivendo. Mas, afinal de contas, se os profetas, estes falsos profetas, com as filhas do povo de Israel, fazendo suas profetadas, sendo exterminados e a palavra do Senhor sendo executada, o problema de Israel seria sanado. Sim ou não? Sim, o problema de Israel estava solucionado parcialmente. Por que parcialmente? Porque estes e estas do capítulo de número 13 é apenas uma parte do problema. A outra está lá em Jerusalém com o profeta Jeremias. E como nós estamos prezando pela cronologia, eu preciso mostrar para vocês, abrindo a compreensão, a mente dos senhores e das senhoras, mostrando o desenho do profeta Ezequiel ao profeta Jeremias, mas na verdade é o contrário. Esta situação que o profeta Ezequiel está vivendo aqui, vivenciando no exílio, veio com ele de Jerusalém. Não nasceu no exílio, veio de Jerusalém. Este problema já existia antes que o profeta Ezequiel fosse levantado como atalaia. Então, o que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o Deus de Israel está tratando esta situação desde Jerusalém até os exílio, até os exilados. Ele está tratando essa situação e fará com que sua palavra se cumpra segundo ele mesmo. A partir do momento que você tem essa compreensão, fica fácil para você compreender o livro inteiro do profeta Ezequiel. Vou lhe dar o macete da compreensão do livro do profeta Ezequiel agora. Você vai ver como é muito fácil compreender o livro do profeta Ezequiel quando você o põe no contexto histórico cronológico. Então eu vou fazer isso com você agora, para que você possa ter esta ciência e para que sua compreensão no desenvolvimento das nossas salas possa ser ainda maior. Prepare então o seu bloco de anotações, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo de número 1, versículo de número 2. Versículo de número 2. Vou grifar aqui para você. Neste texto está o segredo da compreensão de todo o livro do profeta Ezequiel, no seu contexto histórico. Quando você ouve ele transcrevendo no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joiaquim ou Joaquim, o que o profeta está afirmando com este texto? Que além dele, o rei Joaquim está com 5 anos no cativeiro, no exílio. Agora você veja como é poderoso as escrituras, quando você observa do ângulo correto, da forma correta. Quando este evento está acontecendo na vida do profeta Ezequiel, que aqui está remontando o seu chamado, a primeira visão, que nós discutimos lá atrás, quando esta primeira visão está acontecendo na vida do profeta Ezequiel, lá em Jerusalém está acontecendo algo que é um dos embates mais extraordinários da história dos profetas. O que é de tão extraordinário? Quando o profeta Ezequiel está recebendo o oráculo e uma visão poderosa, lá em Jerusalém está acontecendo um evento aonde o profeta Jeremias é o protagonista. E que evento era este que nós nos maravilhamos quando descobrimos a cronologia das Escrituras? E neste período em que o profeta Ezequiel está sendo separado, sendo chamado para o ministério, enquanto isso,
em Jerusalém, os falsos profetas estavam em um embate extraordinário com o profeta Jeremias. Estes falsos profetas, embora que Zedequias tenha sido posto no lugar de Joaquim no trono, mas para eles, Joaquim era o seu legítimo rei. Eles ainda o consideravam Joaquim como legítimo ao trono. E por conta disso, eles começaram a produzir profecias de que em 2 anos, no prazo de 2 anos, o rei retornaria para Jerusalém. Observe comigo como isso é extraordinário as Escrituras. Jeremias, capítulo de número 28, versículo 1. Olha só. Enquanto isso, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 1, versículo de número 12, está descrevendo que tanto ele como o rei Joaquim estão no cativeiro há 5 anos. O profeta Ananias, olha só, no ano 4º, no 5º mês, produz essa discussão que nasce a partir do versículo de número 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. O Senhor falou coisíssima nenhuma, Senhor. O Deus de Israel dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Aí ele continua: depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os à Babilônia. Aí o profeta continua no seu discurso, na sua oratória, certamente empolgado, com muita afirmação, mas aí o que nos surpreende é o tom irônico do profeta Jeremias no versículo de número 6. Olha só. Disse o profeta Jeremias: amém. A profecia é uma afronta direta ao rei recém-possado, a Zedequias. Mas tanto o profeta Jeremias como o próprio rei sabiam da realidade. E a primeira de 2 destas está no capítulo de número 27. Capítulo 27, um capítulo anterior. Versículo de número 9. O profeta Jeremias já tinha anunciado ao rei Zedequias sobre estes assuntos ou sobre possíveis eventualidades, e elas estavam acontecendo naquele momento. Mas o rei já sabia dela, porque o profeta já tinha anunciado para ele anteriormente. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhos, aos vossos algueiros, e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei babilônio, não servireis ao rei da Babilônia. E aí ele continua: porque mentiras vos profetizam, para vos mandarem para longe de vossa terra, e para que eu vos expulse dela, e pereçais. Primeiro motivo das 2. Versículo de número 11. Mas a nação que colocar o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. A garantia que Judá teria de manter o seu templo, manter a sua cidade intacta, era se submeter-se ao jugo do rei da Babilônia. Então, qual é o primeiro motivo? O jugo ao rei da Babilônia. Este aqui é o primeiro motivo. E o profeta, com toda a fundamentação, com todo o desdenho que se possa imaginar, está confrontando os falsos profetas no capítulo de número 28.
E é muito interessante neste texto que o profeta Jeremias usa de metodologias parecidas com a do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, versículo de número 10. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Então ele usa de simbologia um jugo sobre o seu pescoço para transcrever ao povo e ao rei o que deveriam fazer com relação ao rei Nabucodonosor. Então esta é a primeira fundamentação da resposta irônica do profeta Jeremias ao profeta Ananias. Amém. Essa aqui é a primeira fundamentação. A segunda fundamentação desse tom irônico do profeta em relação a este oráculo que é falso, mentiroso, deste camarada, está no capítulo posterior, capítulo de número 29, versículo de número 10. Espero que você esteja fazendo suas anotações. Aqui está a segunda razão pela qual o profeta tem um tom irônico àquela predição. Porque o cativeiro tinha data de vencimento. Quantos anos eles passariam no cativeiro? Como você pode bem ler aí, temos 70 anos eles passariam no cativeiro. E aqui nasce a finalização do nosso pensamento deste vídeo, para que você possa ter a ciência, para que você possa compreender definitivamente, com mais facilidade, o livro do profeta Ezequiel. Porque é com este contexto, com estas informações, que o profeta Ezequiel é chamado ao ministério. Ele sabera de todas estas coisas aqui, antes dele ser chamado ao ministério. Como você pode observar lá no capítulo 1 do seu livro, no versículo de número 2, datando o ano em que correspondiam seu cativeiro e o cativeiro do rei Joaquim. Você não conseguiu entender? Vou voltar você novamente lá para o texto anterior para lhe mostrar o que o profeta Jeremias está produzindo aqui. Este capítulo de número 29 é uma carta que o profeta está enviando para os exilados na Babilônia. Você consegue compreender o que eu estou tentando lhe mostrar aqui com mais clareza agora? O profeta Ezequiel, que é o instrumento de estudo deste trimestre, ele é chamado ao ministério, mas sabendo de tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, inclusive no que se trata aos falsos profetas, que ele está tratando a partir do capítulo de número 13. Ele, através dos oráculos, o Senhor desenha para Ezequiel que estes camaradas são motivo, é a causa do povo estar vivendo daquela forma, sem aceitar a verdade, sem aceitar os oráculos do seu Deus, com dificuldade de ouvir e de obedecer o seu Deus. Então a mensagem desses profetas, destes camaradas, era muito poderosa. Preocupou o profeta Jeremias, porque elas chegariam, de alguma maneira, aos exilados. E eles não poderiam fomentar a esperança de que retornariam precocemente. O Senhor tinha determinado uma data, um período em que eles ficariam no exílio. E o profeta Daniel, que vai surgir na história mais na frente, é quem fica responsável na contabilidade destes anos. É tal que, ao chegar aos 70 anos, ele diz: Senhor, a conta bateu, chegou aos 70 anos.
Então a estrutura ou a instrução do profeta Jeremias foi bem clara, tanto aos de Jerusalém, quanto aos que estavam vivendo em exílios, espalhados aí pela Babilônia. Meu irmão, é isto que eu quero que você entenda. O profeta Ezequiel surge neste contexto. É neste contexto que ele surge. Quando você tem esta ciência histórica, fica fácil de você compreender o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, com todo este cenário, ele tem a primeira visão, aonde ele é chamado ao ministério, com uma visão poderosa. Passado alguns dias, ele tem uma segunda visão extraordinária, aonde ele tem o conhecimento ou detém o oráculo das causas e as razões pelas quais o Senhor retiraria a sua glória do meio do seu povo. Agora, com a revelação na bandeja para entregar aos filhos de Israel, no campo físico, ele se depara com grandes problemas. E estes problemas são fomentados pelos falsos profetas, se posicionando fortemente em oposição às suas mensagens, seus métodos que estavam prejudicando seus compatriotas. Ou seja, ele entra na briga juntamente com Jeremias. Ele entra na briga, no combate dos falsos profetas, sabendo do que estava acontecendo lá em Jerusalém. E ele, sabendo disto, ele tinha ciência de que aqueles problemas estavam com ele ali também no exílio. E por esse motivo é que esta carta do profeta Jeremias enviada aos exilados implode a mensagem dos falsos profetas. Isso é tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde poderosamente. Vamos desenvolver materiais posteriores, mas antes disso, nós nos veremos na sala presencial. Conto com você. Glória a Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus.